A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Podemos nos sentar, ficar confortáveis na casa do Senhor. Com frio, né? Tá frio aí? Muito? Vamos lá. O nosso texto hoje está em Marcos 10, de 46 a 52. Marcos 10, de 46 a 52. E o texto diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram. O cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Amém por esse texto. Tem textos na teologia que a gente fala assim: a gente ora para não estragar, porque ele é tão perfeito. Se eu não pregasse nada aqui, vocês já iam sair com a sensação que Deus falou com vocês, porque ele falou. É um texto tão perfeito que tem um pastor teólogo conhecido que ele diz assim: como uma carne boa para churrasco. A gente só põe um pouquinho de sal e põe no forno e serve, na brasa e serve, porque ele é perfeito. Amém? Todos os textos são, mas existem aqueles que já vem tão bem explicado que a gente ora a Deus a misericórdia de não estragar nem um pouco o texto. Amém? Então, com a ajuda de vocês, eu estou aqui nessa missão. Bom, como eu já disse para vocês, Deus ele fala comigo muitas vezes no meu trabalho. Não sei se é assim com vocês. De repente você está lá fazendo aquilo que é comum para você e vem lá uma reflexão do alto, né? Te interrompendo o dia e mudando tudo. E foi assim. E eu vou pedir a licença para vocês
para contar um pouco de como surgiu a reflexão. Eu estava discutindo com uns amigos da saúde um caso que apareceu no hospital de uma pedra na vesícula. Alguém já ouviu falar de pedra na vesícula? Já teve? Então, não vou... O que eu vou contar aqui é uma coisa rara, tá, gente? Então, não vai sair daqui desesperado para a UPA, achando que está complicado o caso. Mas fica de alerta. Sempre que tem uma pedra na vesícula, a gente tem que acompanhar. A vesícula, ela serve para liberar um líquido que, junto com outro órgão, o pâncreas, eles vão liberar esse líquido que vai se encontrar num caninho, um ducto, que vai desaguar lá dentro do intestino. Parece simples, né? Esse líquido é a bile, né? Todo mundo já ouviu falar. E o líquido que sai do pâncreas é o suco pancreático. Ele tem uma característica. Ele é alcalino, ou seja, ele não é ácido até chegar no intestino. Aí ele se torna ácido para ajudar a quebrar aquele alimento que chega lá e o corpo poder receber os nutrientes. Só que a pessoa não muito sortuda liberou a pedra da vesícula, que entupiu o ducto. E aí o que acontece? Encheu ali do líquido da vesícula e do líquido pancreático. Mas, Sandra, o líquido não causa mal nenhum, porque ele passa por ali. Sim, mas só que, como estava entupido, ele ficou mais tempo do que deveria e começou a ficar ácido. E começou a correr tudo por dentro. Quase, por muito pouco, a pessoa foi a óbito, por muito pouco. Conseguiram reverter o quadro, mas ela ficou numa situação muito delicada. Isso me veio a reflexão. Calma, eu vou chegar lá. Não é só aulas de patologia. Naquele momento eu pensei, tudo que fica demais dentro da gente nos prejudica, nos faz mal. Tudo que não sai no seu tempo certo causa um impacto na nossa saúde, tanto física quanto emocional e principalmente espiritual. Ou seja, falar é terapêutico, falar cura, e Deus sabe tanto disso que nos deu um caminho, a oração. A gente vem falando sobre oração e o caminho para que a gente não se torne uma pessoa ácida. Não tem pessoa que é assim, ácida. Ela acorda ácida e vai dormir pior ainda. Na anatomia, a gente falava assim,
Esse aí tem umas 3 vesículas. A pessoa muito amarga, né? A gente falava que não tinha uma vesícula só, não era possível. Mas tem pessoa que é assim, você chega no trabalho da Bom Dia e ela te pergunta bom dia por quê? Não é? Só eu conheço gente assim? Não, aqui não tem, né? Aqui é todo mundo muito bem-humorado, bem docinho, quase diabético, né? Não tem ninguém amargo. Mas, às vezes, a amargura, ela é excesso. E Deus nos deu um caminho. Deus nos ensinou a orar. Porque Ele precisa ouvir a oração. Deus precisa ouvir uma oração para saber o que se passa dentro de você? Não. A oração tem pouco a ver com Deus. Tem muito mais a ver com a nossa necessidade. O que fica dentro de nós pode se tornar amargo, que acaba se tornando ácido, que acaba com a gente mesmo e todo mundo que está em volta. Por quê? Porque a gente não conhecia. Porque quando a gente conhece o caminho da oração, isso vai mudando, não vai? Vai ficando diferente, não vai? Então, Deus não vai ser mais soberano só porque você reconhece que Ele é soberano. Você vai ser próximo de um Deus soberano. Entende? Deus não vai ser mais onipresente do que Ele é, porque você reconhece numa oração que Ele é onipresente. Você vai se tornar amigo e confidente de um Deus que é onipresente. Amém? Pode glorificar o Senhor? Quando eu canso, eu sempre peço, porque aí, além de glorificar a Deus, eu descanso um pouco. Amém? Então, vamos lá. Esse texto é maravilhoso, mas o Senhor pontuou algumas coisas para mim, enquanto eu me propus a estudá-lo a partir dessa reflexão. E foi mais ou menos assim. Eu perguntei, então, para Deus quais seriam as condições que nos ajudam a nos esvaziar da nossa acidez, daquilo que nos faz mal. E a primeira coisa que o Senhor me ensinou, junto a Bartimeu, foi que clamar a Deus nos ajuda a nos esvaziar. Amém? Clamar a Deus. Não é qualquer oração. O clamor, ele é uma oração quase que de desespero. O clamor é para momentos que a nossa alma geme, que a nossa alma sofre, que nós reconhecemos que só Deus pode resolver aquela situação. O texto diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Amém? Em que situação da sua vida, nesse momento, você precisa clamar a Deus? Tá, eu ouvi assim, esses dias eu ouvi que uma irmã contando um testemunho que chegou um momento da vida dela que ela ficou tão triste por algo que havia acontecido a ela, que ela ficou 1 ano sem orar a Deus. Ela falou: irmã, não desviei, não. Eu ia no culto, eu pensando, né, como não? Eu ia no culto, eu fazia tudo que eu sempre fiz na igreja, mas eu não orava a Deus, porque ela provavelmente culpou a Deus por aquilo que ela perdeu. Gente, eu amo os milagres de Jesus. E eu amo saber que até hoje eles acontecem. A Mag, que é da área da saúde, sabe que tem coisa que você não explica. Você só sabe que Deus fez. E pronto. Por quê? Porque Ele é, porque Ele pode, porque Ele faz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os milagres, eles são temporários. Bartimeu foi curado, mas ele está vivo? Não. Ele morreu. Por quê? Porque o maior milagre não são os pequenos milagres que o Senhor pode e faz na nossa vida. O maior milagre para todo aquele que é cristão é entender que Jesus venceu a morte. É isso que nos faz orar, porque não é a certeza que nós nunca mais vamos perder. Nós vamos sim, porque no mundo nós teremos aflições. Ele nunca escondeu. Aliás, quem andava mais perto morreu de forma cruel, bruta. Por quê? Porque sabia que a promessa era para a vida eterna, era para a vida que não tem morte, era para a vida que não tem dor. Então, saiba, a sua dor hoje tem solução? Tem. Aos pés do Senhor, basta clamar. Ele pode fazer? Pode. Ele é imenso. Ele é soberano sobre todas as situações que nós vivemos. Mas não é isso, fazer ou não fazer, que vai nos fazer a seguir Jesus. Amém? Jesus multiplicou os pães, não foi? O pão e o peixe. No outro dia, tinha mais gente. Por quê? Porque queria mais pão. Não é a esmola que o Senhor pode nos dar. O que Deus pode nos dar é uma mudança de vida. E isso não tem preço, amém? E isso, claro que Ele vê nossa angústia, Ele vê nosso desespero. Ele foi homem, Ele sente as dores. Ninguém mais do que o Senhor sofre quando você sofre. E Ele pode mudar? Pode. Mas não é isso que nos faz seguir a Jesus. Amém? O maior milagre para Bartimeu foi sair da beira do caminho
E o texto termina dizendo, ele seguiu a Jesus. Amém? A nossa maior conquista é seguir a Jesus, mudar de vida. Amém? Pode glorificar ao Senhor. A segunda coisa, caminhar na direção do Senhor nos ajuda a esvaziar. Caminhar na direção do Senhor. O texto diz que Bartimeu, aliás, Bartimeu não é nome. Essa pessoa aqui nem nome tem. Bartimeu significa que ele é filho de Timeu. Bar é filho de quem? De Timeu. A gente não sabe nem o nome. Por quê? Porque não interessa. O que interessa é o que Deus fez na vida dele. Amém? Não queira ser conhecido pelo seu nome. Queira ser conhecido por aquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu penso assim, eu acho que é um pouco de presunção. Eu penso assim, quando vocês falam de mim, falam assim, na minha igreja tem uma moça que serve ao Senhor. E não assim, ela está doente, ou ela é muito inteligente, ou ela é muito isso ou muito aquilo. Não. Eu quero ser conhecida por aquilo que Deus faz na minha vida, amém? Demora para a gente entender isso. Porque no começo, né, Alan? A gente quer ser conhecido por quanto prega bem, o quanto toca bem. Mas depois a gente entende que tudo isso é só vaidade. O que importa mesmo é ser conhecido como servo de Deus, do Deus vivo, daquele que pode, daquele que muda situações. Amém? Então, às vezes, a gente fica meio no cantinho da igreja, no cantinho do grupo de jovens, no cantinho do culto de casais, no cantinho do culto das mulheres. A gente está na igreja, mas não se envolve. A gente está à beira do caminho. Não, mas quem sou eu? Porque olha lá, você já viu o quanto aquela menina canta? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para orar? Gente, prega um pouquinho, então prega. Ora um pouquinho, então ora. Consegue orar um pouco por um irmão? Ora. Vai fazendo um pouquinho. Que quem faz não é o irmão que canta muito bem. É o dom que o Senhor colocou na vida dele. Amém? Então, não fique à beira do caminho quando o Senhor passar. Siga a Jesus, fazendo aquilo que arde no teu coração. Ah, mas o que o Gé vai pensar? Com todo respeito, Gé. Não importa o que o Gé vai pensar, o que o pastor Léo, o que importa é se o Senhor vai se agradar. Sai da beira da estrada. Segue o Senhor. Se tem um milagre que eu peço a Deus,
que faça na sua vida essa noite é: saia da beira do caminho. Segue o Senhor. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Deus é bom, não é? Ele é maravilhoso. A terceira coisa que o Senhor me ensinou, e que eu vou repassar, é não dar ouvido às multidões. Nos ajuda a esvaziar das nossas amarguras. Você está ouvindo muito que falam de você? Você está muito preocupado com o julgamento das pessoas? O texto diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, desaforado ele, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Só os desaforados glorifiquem ao Senhor. É isso aí, tem que ser desaforado na presença de Deus. Porque, gente, do que tem de gente que fala para mim que já teria jogado toalha, não conhece o Deus que eu sirvo. Porque eu me sinto livre, como eles louvaram aqui no começo. Porque eu me sinto filha, participadora das dores. Sim, é verdade, das lutas. Mas quem não tem dor? Quem não tem luta? Sabe quem vai falar para você que o seu sonho, que o seu esperar em Deus não vale a pena? Quem se frustrou. Você quer ouvir quem se frustrou ou a voz de Deus te falando nessa noite? Clama a mim. Quem você quer ouvir? Você escolhe a voz que deseja ouvir. O Senhor diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Você conhece a voz que está guiando o seu caminho? Ou você conhece a voz que está te paralisando? Eu vou te falar uma coisa. Tem gente que fala assim para mim: como você sabe que é Deus falando com você? Para mim é simples. Deus sempre tem relação com o movimento. Mesmo quando Deus te manda parar, é para um movimento. Entende isso? Entende? Parece difícil, mas segue pregando. Gente, tem dia que eu não quero. Teve um dia que eu terminei aqui de pregar e falei: Senhor, estou cansada, acho que foi a última vez. Quando eu cheguei ali, Deus usou a boca do Gé para falar: Deus manda te dizer que não é para você parar. Gente, é movimento. A gente quer parar. O inimigo quer que você pare. As vozes da multidão querem que você pare. Mas só qual o problema das vozes? É assim. Vou dar um exemplo engraçadinho para vocês não esquecerem. João é careca, não é? O Davi é careca, não é?
Então tá. Se eu chego para o João e falo, João, você é careca. Davi, você é careca. O João, vou dar exemplos completamente aleatórios aqui. O João está bem resolvido com a calvície dele. Então, ele diz assim, óbvio que eu sou careca. Mas o Davi está magoado. Por quê? Porque a voz de fora encontrou a ferida de dentro. Entende? Entende? Porque te machuca, não tem a ver com o outro. Isso dói, né? Isso é um tapa na cara. Por quê? Porque você pode até ficar magoado com o outro, mas ele não tem esse poder. Sabe o que tem o poder? A ferida que está dentro de você. Você entende? Só vai causar dor se a palavra aqui, eles diziam, para de clamar, para de gritar. E o que Bartimeu fazia? Gritava ainda mais. Por quê? Porque para ele não era um incômodo. E quando para você não for uma ferida, não for um incômodo, ele caiu, gente. Espera aí. Oh. Então, quando não for uma ferida aberta, você vai falar, problema dela, problema dele. Ele disse que você é pouco capaz para realizar essa função. Não sou eu que faço, é Deus que faz através da minha vida, amém? Então, não é uma questão para mim. Permita que o Senhor cure aquilo que machuca. Como? Orando, clamando. Por quê? Porque a oração é cura. Cura para quem? Para quem ora. Primeiro, para quem ora. Entende? Ninguém vai te atingir. Nenhuma palavra de fora vai ter poder sobre a sua vida se ela não encontrar uma feridinha aí dentro. E qual o caminho? Permitir-se curar. E qual o primeiro passo? Admitir que está ferido aí. Que às vezes é difícil, né? Davi, é difícil admitir que ficou careca. Às vezes é difícil admitir que a gente está sofrendo ali, que está doendo, que está ferindo. Então, lembra, da próxima vez que uma frase de fora te fizer chorar, te fizer sofrer, essa ferida precisa ser submetida ao Rei dos Reis. Amém? Pode glorificar o Senhor. A quarta e penúltima está acabando. Ouvir
o chamado de Jesus, ao ouvir o chamado de Jesus, lança fora sua capa. Eu não sei se vocês sabem, se alguém já contou para vocês, ou se vocês já leram, mas a capa, a roupa, a veste na Bíblia, ela é muito importante. E a capa de Bartimeu dizia: ele é um paralítico, cego, porque os cegos, os paralíticos, os mendicantes usavam a mesma capa. Ao ser chamado por Jesus, lança fora a sua capa. Eu não posso porque eu sou cego. Não tem nada disso com Jesus, não. Ele cura. E aí? E agora? Que desculpa a gente vai dar? Eu falo que Jesus é o fisioterapeuta mais competente que existe, né? Porque além de mandar o paralítico andar, ainda manda ele carregar a maca. Falei, gente, isso é concorrência desleal, né? Se tivesse mais crente no Buda, não tinha paciente. Mas, gente, as capas servem de desculpa muitas vezes para a gente não fazer aquilo que o Senhor nos chama. Nós nos escondemos atrás da capa, do medo, da insegurança, sei lá, qual for a sua fraqueza. Às vezes está muito frio, a gente não quer ir na igreja. Às vezes a gente não quer orar porque está chateado. Às vezes a gente não quer fazer. Vocês já viram? Tem gente que só aceita fazer trabalho na igreja se for naquele dom que Deus chamou. Não, gente, não é assim. A gente está para servir. Então, se tem que limpar a igreja, limpa a igreja. Se tem que fazer lembrancinha, faz lembrancinha. Se tem que preparar a liturgia, o caldo, ou sei lá o que, para a cantina, faça. Tudo com excelência. Por quê? Porque é para glorificar o nome do Senhor. Aquele que é digno de toda honra e toda glória. Gente, glorifica o Senhor. Gente, eu ouço. E aí, normalmente é uma coisa das mulheres, né? Hoje, eu sonho que eu estou fazendo faxina, porque eu gostava de, quando eu estava muito estressada, mudar tudo de lugar. O marido chegava, não sabia nem onde era a casa. O sofá estava num lugar diferente e tudo mais. Não, nunca. Fiquem chateadas ou aborrecidas que vocês têm que varrer a casa de vocês, porque eu sinto uma imensa falta de fazer isso. A gente só sabe que é bênção quando a gente perde. E não adianta o marido olhar para a esposa, você também. Não reclame de qualquer serviço que tenha que fazer,
por mais indigno que pareça, ele é uma bênção na sua vida. Amém? Que alegria poder varrer uma casa, lavar uma louça, que glorifica Deus por poder fazer essas coisas, que é bênção de Deus para a sua vida. Amém? Para de se esconder atrás da capa. Porque, sabe, eu ouvi, tem pastor aí, gente, e eu vou falar porque Paulo, quando estava irritado, chamava o povo de hipócrita. E a gente tem medo de apontar. Tem pastor aí pregando que jejum é bobagem. E você, que sabe do poder que o jejum tem, está fazendo o quê para que isso seja conhecido? Tem pastor pregando aí que não precisa orar, não. Gente, isso é uma arma poderosa na mão do inimigo, porque é de púlpito, está na igreja, engana quem? Quem está a fim de ficar atrás da capa. Abandona a tua capa, reveste do Evangelho, conhece, lê, pesquisa, estuda e faz o inferno tremer toda vez que você abrir a boca para dizer: Deus é digno de oração, do meu jejum, da minha consagração. Amém? É isso aí. Aplaude ao Senhor. Lança fora a tua capa e se levanta, nem que seja para falar para o seu amigo do trabalho que existe um Deus que ainda opera milagres, que se importa com a vida dele. Amém? A quinta coisa, a última, orar ao Senhor nos esvazia. A gente vem falando sobre isso a pregação inteira. Mas, olha esse trecho. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Então, pare e pensa. O que você tem pedido para Deus te ajudar a resolver? Ah, irmã, eu pedi para Deus para resolver minha vida financeira. Então, Jesus vira hoje para você e fala: me dá todos os cartões de crédito que eu vou quebrar. Você deixaria? Não, é porque a gente não para e pensa que Bartimeu era cego. Como ele ganhava a vida? Como vocês acham que ele ganhava a vida? Pedindo esmola. Você quer deixar de pedir esmola? Porque quando a gente para e pensa aqui,
Por que Jesus perguntou para um cego o que ele queria? Não é óbvio. É óbvio para mim, para você, que não somos cegos. Mas tem a ver com deixar a capa. Você quer deixar de ser cego e deixar de viver porque você é cego? Entende a pergunta? Entende a profundidade disso? Até então ele viveu sendo cego. E ele tinha uma rotina. Ele saía para pedir esmola. Era o ganha-pão dele. O que ele ia fazer dali para frente? Para ele era simples. Ele foi seguir Jesus. E aí, o que viria dali para frente seria o que Jesus permitisse. Mas nós estamos preparados para receber a cura, o milagre que a gente tanto pede. Estamos? Difícil, né? A gente tem que parar e pensar. Ele não precisou parar e pensar. Ele poderia pensar diferente. Ele poderia pensar assim: hoje vai passar Jesus por aqui, ele deve ser rico, vou ganhar uma esmola maior. Ou vou aproveitar a multidão e vou lucrar. Mas não foi nada disso que ele pensou. Sabe o que ele fez? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Para quê? Para ver o que o Senhor faz nessa terra, porque eu vou te seguir. Amém? O milagre, ele sempre está vinculado ao que vem depois. Se você não estiver preparado, e eu tremo quando eu falo isso, para o que vem depois, talvez o seu milagre demore mais um pouco. Entende? Porque se o teu milagre te fizer levantar e pedir esmola no outro dia, não valeu a pena. Entende? Não valeu a pena. O Senhor, ele fala aqui de intimidade. Por que eu falei de oração? Porque o que acontece aqui é uma oração com Jesus ao vivo, mas é uma oração. Ele levou para o Senhor aquilo que ele queria, pronto para receber aquilo que ele queria. Ser doente, às vezes, é cômodo. Tem benefícios na doença, na falta, mas ser curado exige responsabilidade. Ser curado exige sair do seu lugar, à beira do caminho, lançar fora a tua capa e seguir o Senhor. Amém? Você está preparado para sair da beira do caminho, para lançar fora a tua capa e para seguir o Senhor? Se esvaziar
de toda amargura, de toda dor, de toda tristeza, de tudo aquilo que dói em mim quando o outro fala de mim. Você está preparado para receber o seu milagre e depois viver tudo aquilo que o Senhor tem para você no caminho? Não é mais à beira do caminho, é no caminho. Tá?